Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou apresentar para vocês agora esse modelo, que é um modelo chuva-vazão, para eventos contínuos, chamado de SMAP, certo? Então, como é que funciona esse modelo? Então, a gente tem aqui duas informações, duas variáveis, que relacionam aqui o comportamento da atmosfera com o comportamento superficial. Quais são essas duas? Uma é a precipitação e a outra é a evapotranspiração potencial, certo? Então, essas duas variáveis aqui são informações que a gente tem que dar ao modelo. Então, como é que vai funcionar o modelo? Ele tem a precipitação, então, logo no primeiro momento, a gente vai ter o que a gente vai chamar de partição, a partição da chuva. O que é que significa essa partição da chuva? Uma parte da precipitação vai se tornar escoamento superficial, direto, e uma outra parte vai infiltrar, certo? Uma parte se torna escoamento superficial direto, e uma outra parte vai infiltrar. Essa parte que infiltra vai alimentar o que a gente vai chamar reservatório do solo. Então, aqui vai ter uma certa quantidade de água que vai ficar armazenada aqui nesse reservatório do solo. Essa água que está no reservatório do solo é que vai ser utilizada pelas plantas para o processo de evapotranspiração, tá certo? Transporte seiva bruta, aquelas coisas todas que a gente já conversou anteriormente quando conversamos sobre a parte de transpiração e evapotranspiração. Então, aqui, uma parte dessa água vai ser utilizada para evapotranspiração real, que pode ser toda uma fração da evapotranspiração potencial, como a gente já conversou anteriormente. Dependendo das características desse reservatório do solo, né, a gente vai ter uma maior ou menor quantidade de água que irá percolar profundamente, recarregando aqui o aquífero. Então, dessa água que ficou armazenada no reservatório do solo, a gente vai ter uma quantidade de água que vai percolar e vai mais profundamente, que vai servir de recarga para o aquífero freático. Esse aquífero freático vai liberar, né, como a gente já conversou também em aulas anteriores, a partir do seu estoque, de suas características, vai liberar uma certa quantidade de água para os rios, né? Então, ele vai ter esse transporte de água aqui para os rios, que a gente chama de escoamento de base. Então, os rios aqui vão ser formados, as suas vazões, pelo escoamento de base, que define as vazões mínimas fluviais, e pelo escoamento superficial direto. Tá claro? Então, tudo isso a gente já viu. O que é que a gente está vendo agora? Um modelinho que vai representar isso. Esse modelinho ele vai ter um tamanho, para cada bacia hidrográfica, a gente vai ter que definir os parâmetros que vão estar associados a esse modelo. Cada bacia hidrográfica tem o seu tamanho de reservatório do solo, tem o seu tamanho de reservatório subsuperficial, né? Tem alguns parâmetros aqui das equações que transformam e fazem a partição da precipitação aqui, que vão ter que ser calibrados. A gente vai calibrar parâmetros de um equacionamento que caracteriza essa modelagem, tá certo? Para uma bacia hidrográfica específica. Então, esse processo inicial vai ser, dado esse modelo, que é um modelo mais geral, a gente vai calibrar, ou seja, escolher parâmetros desse modelo que façam o melhor ajuste do modelo às condições específicas dessa bacia. Essa é a tarefa que a gente tem. Então, para fazer esse ajuste, como é que a gente vai identificar? Tem dois tipos de situação. Uma situação em que a bacia ela já tem alguns dados, né? Por exemplo, você tem uma bacia que tem pelo menos 10 anos de dados de vazão e tem 100 anos de dados de precipitação. Eu posso pegar tentar estender esses 10 anos de dados de vazão para os 100 anos de precipitação, utilizando um tipo de modelo como esse. Então, o que é que eu faço? Eu pego aqueles 10 anos de dados de vazão, calibro o modelo, ou seja, escolho os parâmetros da bacia, utilizando aqueles 10 anos de observação, e utilizo esses mesmos parâmetros que eu utilizei calibrei e validei para aqueles 10 anos de dados, eu utilizo para toda a série temporal. Com isso, eu tenho agora não mais 10 anos de vazão, mas 100 anos de vazão. Isso é importante porque a gente melhora a qualidade da avaliação de risco, por exemplo, dos sistemas de recursos hídricos, né? Melhora a nossa estimativa, por exemplo, de vazões regularizadas dos rios, etc. Então, esse modelo permite a gente poder fazer esse tipo de análise, tá? Então, vamos aqui ver como é que funciona o modelo.
certo? Então, aqui, a gente tem, então, aqui uma estruturazinha desse modelo. Eu poderia mostrar, junto aqui com o modelo, um pouco esse equacionamento. Vou fazer isso, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco o equacionamento desse modelo, do SMAP, certo? Vamos ver aqui. Vou colocar aqui um pouco esse equacionamento para a gente poder ver como é que ele funciona direitinho. Pronto. Aqui a gente aqui reescreveu esse modelo na forma diária. Tá aqui quais são os parâmetros desse modelo. Olha, eu tenho um parâmetro que é esse SAT, que esse SAT é o tamanho desse reservatório do solo, tá certo? Esse reservatório do solo tem um certo tamanho, que é definido por essa altura aqui desse SAT. Então, esse é um parâmetro que eu preciso calibrar, escolher um parâmetro adequado para a bacia. Um outro parâmetro é o tamanho do reservatório subterrâneo, certo? E aqui a gente vai ter naquela partição também. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, o reservatório do solo. A gente vai fazer um balanço hídrico nesse reservatório do solo. Então, o reservatório do solo vai ser o estoque de água que tinha no reservatório do solo no tempo anterior, mais a precipitação, menos escoamento superficial, porque P menos escoamento superficial é exatamente a parte da água que infiltrou, menos a evapotranspiração real, menos a recarga. Então, aqui eu tenho um balanço de água, um balanço hídrico feito no reservatório do solo. Tenho também aqui um balanço hídrico feito no reservatório subterrâneo, tá certo? O reservatório subterrâneo ele tem o volume que ele tinha no tempo anterior, mais a recarga, menos o escoamento de base. Então, eu tenho esses balanços hídricos. Mas quem vai ser, por exemplo, a recarga? A recarga que a gente vai ter aqui, ela é dada por essa equação. Né? A recarga vai ser dada vai depender do tamanho, da quantidade de água que está armazenada em um dado instante no reservatório do solo, dividido pela capacidade máxima. Aqui tem o expoente a quarta, e aqui eu tenho o reservatório do solo. Então, aqui é um parâmetro, aqui é a condição, o estado que o reservatório do solo está, e aqui é um outro parâmetro. Então, eu tenho esse CREC, que é um parâmetro, que vai depender desse CREC. Quanto maior esse CREC, né, que é um parâmetro do modelo, maior essa recarga. Tá? Aqui é uma equação semi-empírica. Né? Aí, por exemplo, aqui, quanto vai ser a evapotranspiração real, que vai acontecer num dado mês, a gente vai ter o reservatório, ou no dado dia, a gente vai ter aqui o volume armazenado no reservatório do solo, dividido pelo SAT, que é o tamanho do reservatório do solo como um todo, e aqui é a evapotranspiração potencial. Então, a gente vai, para cada um dos processos hidrológicos, nós vamos ter aqui um equacionamentozinho. Tem um balanço hídrico, então, nesses reservatórios, e os fluxos que vão acontecer entre um reservatório e outro são dados por equações semi-empíricas. Deu para ver? Essa é a ideia básica do processo. Observe que aqui nesse reservatório do solo tem um dentezinho. Esse dentezinho aqui, ó, esse parâmetro aqui, CAPC, que esse CAPC aqui está associado àquilo que a gente conversou, que é a capacidade de campo. Lembram? Que umidades menores do que a capacidade de campo, não haverá mais recarga profunda, porque a tensão matricial do solo vai segurar praticamente toda a água que está armazenada no solo. Né? A gravidade já não vence mais essa tensão matricial do solo. Então, isso também é um parâmetro que a gente tem no modelo. Então, a gente vai ter um conjunto de parâmetros nesse modelo que a gente vai poder estimar a partir dos dados de observação. Tá claro? Muito bem. Aí, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar, por exemplo, aqui vai ter essa planilha, onde a gente trouxe aquele modelo para essa planilha. Então, vamos ampliar um pouquinho a planilha. Pronto. Então, aqui tem uma legendazinha que a gente está dizendo assim, quais são os dados que a gente fornece, quais são os dados que são calculados, e quais são os dados que a gente pode otimizar para melhorar o ajuste dos valores que a gente está obtendo da simulação, né, da modelagem, com relação ao observado. Então, eu vou começar aqui de trás para frente, certo?
o que é que a gente está querendo fazer? A gente tem aqui, está vendo aqui, ó, valor calculado. Aqui é a vazão que foi calculada pelo modelo. E aqui é aquela vazão observada, né? Então, por exemplo, eu tenho 10 anos de vazão observada, por exemplo, e quero estender isso para um período maior. Então, aqui eu tenho a vazão que é calculada pelo modelo e a vazão observada, e aqui eu tenho um erro que o modelo cometeu, certo? Então, aqui, esse valor da vazão calculada menos a vazão observada é o erro, e o erro elevado ao quadrado é o erro quadrático, que normalmente a gente soma esses erros quadráticos para poder minimizar, né? Que é uma estratégia. Então, o meu foco, então, é calcular essa vazão aqui do modelo. Quem é essa vazão do modelo? Lembrando, essa vazão do modelo vai ser o escoamento superficial mais o escoamento de base, né? Escoamento superficial mais escoamento de base. O modelo, normalmente, esse modelo é concentrado, então a gente hipotetiza toda a bacia, basicamente como sendo uma lâmina. Então, para calcular a vazão, etc., a gente multiplica pela área da bacia, para transformar, então, esse balanço hídrico que é feito aqui por lâmina precipitada, lâmina evaporada, lâmina escoada, lâmina infiltrada, etc., a gente, para poder depois ter os volumes, a gente multiplica pela área da bacia. E aqui é a transformação de unidade. Então, com isso, a gente já sabe, então, que temos aqui, então, uma informação importante para fazer a calibração do modelo, ou seja, a calibração, ela é um primeiro momento da escolha dos parâmetros, o segundo momento é a validação. A gente vai já ver a diferença entre elas. Então, então a gente vai ter aqui o valor observado para comparar com o valor calculado. Quais são os valores de entrada? Aquelas duas variáveis que eu falei. Uma é a evapotranspiração potencial e a outra a chuva, certo? Que a gente pode, inclusive, ter chuva de mais de um posto. Aqui, no caso, aqui eu só deixei como exemplo. E a gente pode ter por Thyssen, por exemplo, os pesos que a gente tem de cada um desses postos para a bacia hidrográfica, e com isso a gente tem a precipitação média na bacia. A gente vai ter como entrada central a evapotranspiração e os dados de precipitação dos postos pluviométricos, que, por sua vez, vão nos dar a precipitação média na bacia. E, a partir daí, eu vou simplesmente começar a aplicar aquelas equações, certo? Quanto vai ser o armazenamento no solo, qual vai ser o escoamento superficial direto, qual vai ser a evapotranspiração real, quanto vai ser aquele volume percolado, quanto vai para o reservatório subterrâneo, quanto vai ser o escoamento de base, e a partir daí somar o escoamento superficial direto ao escoamento de base para poder ter esse valor calculado, né? E voltando aqui, a gente tem esses parâmetros para poder calibrar, o CREC, SAT, tá certo? PES, que é esse expoente aqui. Então, esses parâmetros são esses aqui, ó. Capacidade de armazenamento de água no solo, parâmetro de recarga, né? O PES, o CREC, esse K aqui está associado à recarga, teor de umidade inicial. Esses três aqui são os mais importantes para a gente. Então, pronto. Aí agora ficou simples, né? Depois vocês podem olhar de forma mais detalhada o passo a passo aqui dentro do modelo, esse modelo chuva-vazão. Ele é válido para... Ele tem aplicado em vários lugares no Brasil, inclusive para bacias grandes, como o setor hidrelétrico brasileiro, tem utilizado muito o SMAP. E aí a gente pode usar aqui depois o velho solver, né? Aqui do Excel. Então, a gente até identifica aqui quais são as faixas que essas variáveis costumam ocorrer. Então, eu dou aqui o valor, tento minimizar, né? Aqui no caso aqui, essa O11, que não é nada mais, nada menos do que o erro, a soma dos erros quadráticos, certo? Então, posso usar aqui e resolver. Pronto, resolvo, já estava otimizado. Tem outros critérios e outras funções que a gente pode, funções objetivo, ou critérios que a gente pode utilizar de desempenho do modelo, né, que é a correlação entre a vazão observada e a vazão calculada, e um número de Nash-Sutcliffe, tá? Então, aqui, por exemplo, ele pode graficar para poder fazer análise, etc. Então, essa é a ideia básica aqui, essa é a ideia básica de como se aplica essa modelagem aqui, chuva-vazão, certo? Para uma determinada bacia hidrográfica, tá? Então, a calibração é feita dessa maneira. Eu escolho
um conjunto de dados, que eu tenho observação e tem de observação das variáveis de entrada e saída. Aí, a partir disso, eu faço um processo de maximização, de minimização do erro, tá certo? E escolho com isso, por exemplo, escolho com isso os parâmetros desse modelo. Em seguida, normalmente a gente deixa alguns dados observados fora do processo de calibração. Para quê? Para que eu pegue esses dados que não foram utilizados na calibração e simule o modelo com os parâmetros que eu escolhi na calibração, para ver qual é o desempenho do modelo com esses dados que não foram utilizados. Esse processo a gente chama de validação. A importância da validação é identificar, por exemplo, overfitting ou algum outro tipo de problema que a gente teve na calibração. Porque você pode ter um ajuste muito bom na calibração, mas, por exemplo, se houvesse um overfitting, tá certo? Um sobreajustamento, ele tem a capacidade muito grande de prever na calibração, mas para qualquer outro dado, ele tinha uma baixa capacidade de previsibilidade. Então, a gente tem um segundo passo, que é o processo de validação. Calibração e validação fazem parte da seleção de escolha dos parâmetros, porque a escolha dos parâmetros que a gente vai utilizar, eles têm que ter um bom desempenho, tanto na calibração como na validação. Um modelo que teve um grande desempenho na calibração, um conjunto de parâmetros ou um modelo, teve um grande desempenho na calibração e um péssimo desempenho na validação, esse modelo não vai poder ser utilizado para aquele lugar. Por quê? Porque ninguém tem confiança em que ele vai conseguir fazer uma boa previsão dos dados que não foram os dados utilizados para a calibração. Então, se perde muita a confiança no modelo, no desempenho do modelo, então, em função disso, a gente termina não utilizando. Então, o processo de escolha de parâmetros, ele incorpora essas duas fases, validação e a calibração. Na calibração, a gente usa os dados para poder fazer uma minimização, um processo de otimização, de tal forma que a gente escolhe os parâmetros e a gente testa esses parâmetros na validação. Tá claro isso aí, pessoal? Então, é isso. Então, essa é a ideia básica da estratégia de modelagem chuva-vazão. Tá certo? O que é que eu sugiro para vocês? Que vocês peguem essa planilha, tem um grande conjunto de dados aqui, eu botei uma série temporal longa, reduzam aí, façam aí um corte temporal, né, escolham alguns anos para vocês calibrarem, validarem e fazerem um teste, né, e fazer assim um aprendizado, uma aplicação dessa metodologia. Cabe observar também que, no ideal, se você tiver um conjunto de dados razoável, é que os dados da calibração e os dados da validação, eles têm um período úmido e seco, né, neles. Ou seja, por exemplo, você calibra o modelo num período mais seco e valida num período mais úmido, tá certo? Então, calibra só usando o período mais úmido. É importante que você tenha períodos de chuva mais intensa, né, com cheias e períodos com seca na base de dados que você está utilizando para fazer a sua calibração. Se você não tiver os dados não forem representativos de períodos úmidos e secos, possivelmente você vai criar um viés no modelo que foi calibrado, e aí o desempenho dele, possivelmente, no outro período, não será tão bom, tá certo? E a gente tem que ver, aí a gente vai, além dessa lógica aí de olhar o critério de desempenho, é sempre bom olhar o hidrograma, plotar o hidrograma da observação e dos dados observados de vazão e dos dados calculados de vazão, para ver se a recessão do modelo é a mesma recessão lá da observação, ele está conseguindo prever a escala dos picos de cheia, tá certo? Então, a gente vai olhar um pouco esse comportamento da recessão, dos valores dos picos, no gráfico também. É sempre bom dar uma olhada, fazer uma análise visual dessas informações. E depois tem outros critérios também de desempenho, que quem tiver interesse pode pesquisar, tem, inclusive,
tem algumas aulas nossas para pós-graduação falando de modelagem, que a gente esmiuça um pouco mais esses critérios de desempenho e essa discussão que nós estamos tendo aqui. Tá bem? Então, eu vou parar aqui agora a nossa gravação sobre esse tema.